Queria fazer uma pergunta rapidinha, Rodrigo. A gente sabe que, tanto no seu canal quanto no nosso canal, todos os dias existem diversas pessoas que não entendem muito sobre o mercado, são iniciantes, a gente recebe mensagens tanto no Telegram quanto nos comentários dos vídeos, de pessoas procurando, né, algum tipo de conselho. Cara, descobri o Bitcoin hoje, o cara descobriu esse mercado agora. A pergunta que eu faço para você é justamente uma pergunta que pode ser a dúvida de muita gente, principalmente se é a primeira vez sua aqui na live, seja muito bem-vindo. Cara, qual conselho você daria hoje para uma pessoa que acabou de descobrir o Bitcoin, por exemplo? O que eu faria, né? O primeiro conselho inclusive, eu falo isso todas as sextas-feiras lá no programa da Rádio Rock, lá do Crypto9. Eu falo o seguinte, pessoal, quem está começando agora, se atente a se familiarizar com a tecnologia. A palavra, o verbo é familiarizar, né? Se familiarizar. Porque, assim, se você começa a se familiarizar, quer dizer que você vai abrir uma conta numa corretora, você vai mandar seus documentos, fazer KYC, que às vezes é chato pra caraca para conseguir, uma puta de uma burocracia, e é assim mesmo, às vezes muito mais burocrático do que você abrir uma conta na Bolsa. Esses dias um amigo meu da Bolsa foi vir para aqui e falou, meu Deus do céu, que coisa maluca, cara. É verdade. Que burocracia, que dor de cabeça. Eu falei, é assim mesmo, né? Então, a pessoa vai fazer o KYC, tem que mandar os documentos. Depois que ele vai fazer? Vai fazer suas primeiras transferências. Mandar 50, 60 reais, e aí vai comprar seus primeiros satoshi. O que é satoshi? Satoshi são os centavos, né? Do Bitcoin, é como se fossem os centavos do real. Você não precisa comprar o Bitcoin inteiro. Tem muita gente que não sabe ainda sobre isso. Acha que tem que comprar o Bitcoin inteiro, que não pode comprar satoshi. Aí ele vai comprar seus primeiros satoshi. Depois que ele faz isso, ele abre uma carteira. Ele pode começar com uma carteira descentralizada, para ele fazer a sua primeira transferência, entender o que é chave privada, chave pública. Ou seja, ele vai se familiarizando, entendeu? Esse é o primeiro passo. Não é o passo de ganhar dinheiro. Sim. Só que eu não entendo como as pessoas entram nesse fanatismo que acham que vai ficar milionário com o mundo cripto, que o mundo cripto vai resolver a vida dela financeira amanhã. O cara passa 30 anos fazendo um monte de merda na conta. Nunca estudou, nunca se comprometeu, nunca fez reserva de emergência, nunca investiu nunca nada. Ele pensa assim, não, beleza, agora a cripto vai resolver minha vida. Mano, eu tô de saco cheio do meu trabalho, saco cheio do meu patrão, saco cheio da minha esposa, dos meus filhos. Cara, Deus, me ajuda. Eu tenho que melhorar de vida. Deixa eu pegar um dinheiro emprestado no banco, vou botar aqui nessas moedas aleatórias e eu vou ficar rico. A gente brinca, mas infelizmente a grande maioria das pessoas, elas têm os primeiros passos no mundo cripto desse jeito. Esse ano ainda não fiz pesquisa, mas até o ano passado que eu fazia pesquisas com os meus alunos, né, a média de pessoas que começaram no mundo cripto através de pirâmide era acima de 87%. Acima de 80%, 87% dos meus alunos. Tá? E isso é um dado estatístico que eu vinha avaliando desde o ano passado. Esse ano eu ainda não fiz essa estatística. Então, para você ver, a grande maioria das pessoas, elas entram pela porta errada. Então, eu indicaria desse jeito, porque as oportunidades, elas vão existir. Gravem isso, pessoal. As oportunidades vão existir. Se você fizer o dever de casa, o longo prazo e bons ativos sempre será favorável. Você foi adestrado para pensar no curto prazo. Por isso você vem de almoço para comer a janta. Por quê? Porque você pensa muito no curto prazo. Você não foi treinado nas faculdades, no seu dia a dia, para pensar no longo prazo. E pessoas ricas pensam no mínimo 5, 10 anos. Classe média pensa no máximo 1 ano, que é o quê? As férias do final do ano, o plano de saúde que eu tenho que pagar, isso, aquilo, outro. Pessoas ricas pensam 5, 10 anos. Você não precisa ser rico para pensar 5, 10 anos, você só precisa treinar sua mente para pensar 5, 10 anos. Então, o longo prazo e bons ativos vai te levar à independência financeira. E aí vai te levar à riqueza, porque a riqueza começa primeiro aqui, de dentro para fora, né? Então, eu indicaria isso, a pessoa buscar se familiarizar com a plataforma, entender os princípios básicos, porque, infelizmente, muita gente vem perdendo dinheiro, porque vem entrando em sites phishing. Sim. Sites phishing, né? A pessoa também fica baixando vídeos errados no celular, entrando em site pornô, fazendo um monte de coisa errada no celular, não tem alt, não tem 2FAs, cara, coisas básicas, não tem. O cara não tem nem 2FA no WhatsApp, mano. O pessoal tem gente perdendo o WhatsApp aí, cara. Tem que botar 2FAs em tudo, galera. Tem 2FAs agora físico. Bota 2FAs em tudo. Vai fazer teu e-mail, bota 2FAs. Vai fazer a corretora, 2FAs.
faz uma senha de entrada e faz uma senha de saque. Só aí tu já dificultou. Você tem 3 processos. A senha de entrada, o 2 FAs e mais a senha de saque. São 3 coisas diferentes. Verdade. Porra, é difícil o cara invadir. Vemos, convenhamos. É verdade. As pessoas perdem dinheiro porque, no geral, eles deixaram alguma porta aberta no seu computador ou do seu celular. Perfeito. Porque, olha assim, para um hacker ir lá na sua casa para invadir você especificamente, você tem que ser um cara muito exposto na mídia. Uma pessoa comum, o cara nem sabe que existe. Ele joga o vírus de forma aleatória para milhares de pessoas. E o cara que vai lá e deixa a porta aberta, ele entra. Então, se você tem esses cuidados, você já tem um risco muito pequeno de você perder suas criptomoedas. Então, antes de qualquer coisa de você pensar em ganhar, pense nesses princípios básicos aí. Perfeito. E, geralmente, quem entra com essa vontade toda de ganhar, né, que essa rapidez de ficar rico rápido, muitas vezes acaba caindo até nessas armadilhas desses projetos que são justamente esse pump and dumps, esses rug pulls que a gente comentou, e acaba criando aí um certo trauma do mercado cripto que, na verdade, não é para ser criado. Né? Cara, você imagina a quantidade de brasileiros que acha que Bitcoin, por exemplo, é golpe, porque caíram em pirâmide e não tem acesso à informação para ver que aquilo, na verdade, foi alguém... Ele poderia estar usando dólar, poderia estar usando real para fazer a pirâmide dele, mas o cara só vê que, Bitcoin é negócio de pirâmide, né? É muito triste, porque o cara que faz isso, ele vai exatamente contra o que a própria ideologia do Satoshi, fazendo a ponte aqui do que você tem que, né? O que pode te ajudar se você está começando hoje. Cara, junto com tudo que o Rodrigão Miranda falou, é você também parar para pesquisar. Primeiro, o que é o Bitcoin? Lê o white paper, lê o arquivo para você entender qual é a proposta da parada e, mais ainda, estuda para entender como o dinheiro gira no mundo. O que é o dinheiro? O que está por trás do dinheiro? Porque boa parte da sua paz de espírito vai vir quando você entender na segurança que existe na rede do Bitcoin. Então, quando você entra no escuro, você entra tateando e não entende nada. Mas quando você sabe como é que o dinheiro gira no mundo, eu nem preciso te explicar por que Bitcoin é maneiro, por que blockchain é interessante. Por exemplo, esses próprios dados que o Igor traz para a gente on-chain, cara, eles só existem porque a blockchain existe. A blockchain, falando no bom português, assim, é um livro contábil de uma empresa aberto ao mundo e comunitário e inviolável também. Então, a gente só tem esses dados porque essa metodologia desse sistema de pagamento aberto ao mundo e, ao mesmo tempo, anônimo, genialmente falando, é o que vai te trazer a paz de espírito de entender que é isso que vai te proteger da inflação. Você sabe o que é inflação? Pesquisa o que é inflação, porque quanto mais você entender o que é o dinheiro, fica o dever de casa. O livro, o que o governo fez com o nosso dinheiro, já te dá uma boa... Fica inteligível a coisa. O vídeo do Ray Dalio, que já é um pouco mais avançado, que é como a máquina financeira funciona. Assim que acabar a live aqui, se você não sabe como é que funciona a taxa de juros, como é que funciona, como é que a economia gira mesmo, fica o dever de casa, porque isso vai te ajudar muito em entender o porquê que o Bitcoin é totalmente revolucionário e que nós 5 aqui paramos as nossas vidas para poder te trazer esse conhecimento, porque, como a gente sabe, tem, 1%, 2% do mundo em cripto. Então, estamos cedo na festa e essa informação é mais necessária do que nunca, assim, é mais urgente do que nunca. A gente sabe que no Brasil, em especial, a gente tem formações muito profundas em áreas que, na verdade, nem chegam perto da educação financeira. E, às vezes eu me ponho, até me pergunto se isso é proposital ou não, mas é engraçado que, tanto em ensinos privados e particulares, a educação financeira simplesmente não existe. E que a gente tem que fazer o nosso dever de casa de pesquisar como o dinheiro gira no mundo. Melhorou muito, né? Melhorou muito. Você entende como é que o dinheiro gira no mundo. O que não tem mais nada com o dinheiro. Você sabia disso? Mas mesmo assim é muito pequeno ainda, muito incipiente, né, cara? Sim. Melhorou bastante, assim, porque até 5 anos atrás, cara, as pessoas investiam porque iam no banco, cara. Sim. E aí o cara do banco que não sabe nada de investimento, que está ali para pagar as metas, né? Verdade. Para investir. Então esses caras assim, né? Eles ajudaram muito assim no mercado, né? O Primo Rico, a Natália Arcuri, o Bruno Perini, tem outros profissionais também que têm feito um trabalho legal, mas esses são os que eu mais acompanho, né? Claro que não concordo com 100% do que eles falam, né? Tem coisa assim que dá uma viajada, né? Principalmente quando eles falam de Bitcoin. Mas tem coisas boas. Tirando o Bruno Perini, né? Que o Bruno Perini vem estudando bem assim, sobre Bitcoin. Até não, o Bruno devo convidá-lo também para participar do CryptoMinds lá em São Paulo.
Queria só fazer um... desculpa, pode concluir, Miranda, depois pode falar. Era isso que eu ia falar. Tipo assim, melhorou, mas ainda tem muita coisa para rodar ainda. Eu acredito que as pessoas mais humildes, né, as pessoas mais simples, elas têm uma dificuldade maior. Tanto que a nossa meta para 2022, né, a gente deve ativar agora o INSF, né, que é o Instituto Financeiro, e a gente deve começar de forma regional fazer um trabalho nas escolas municipais, entendeu? A nossa missão no ano de 2022 é já ativar o Instituto INSF, né, que é uma outra marca, inclusive já está registrado tudo direitinho, né, a marca, porque até isso, né, no Brasil é uma luta, né? Você pensa, você estuda, você gasta horas, vai lá fazer o negócio. Aí vem o filho da mãe, só falando isso para não xingar, o cara vai lá, rouba a sua marca, enfim, é uma luta, né? Então, é verdade. Malandragem mesmo. Tudo, né? Não tem como mais agora ter problema, e a gente vai ativar no que vem, e a ideia do INSF é levar, né, o mundo cripto, levar a educação financeira para escolas municipais, né? Tipo assim, trabalhar os jovens, né, numa determinada faixa etária, para que a gente eduque, porque o futuro do nosso país são jovens, né? Se a gente educar a partir da base, daqui a 10, 15, 20 anos, o jogo muda. Então, algumas pessoas falam assim, Rodrigo, por que você não entra na política? Eu falei, não, cara, porque na política eu não vou causar o mesmo impacto como empresário. Então, eu como empresário, eu consigo causar muito mais impacto, porque eu faço um projeto de longo prazo. Na política, eu vou ficar preso aqui por 4 anos. E talvez mais 8, e aí outra pessoa mais 4, aí vem outra pessoa e anula tudo que eu fiz. Um ramo empresarial não, é algo totalmente independente, eu posso fazer um trabalho de longo prazo, buscar parceiros estratégicos, né? Ampliar o projeto e aí mais pessoas ajudam, né? Então, para quem gosta de educar, fica ligado que 2022 vai ter oportunidade aí para vocês ajudarem a gente nessa